Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de história. Por gentileza, peguem um livro de vocês de história, lembrando que é o livro do primeiro bimestre, o livro que nós já estamos estudando, capítulo 3, página 26, tá? Livro de história. Acompanhem a aula com o livro no capítulo 3 e na página 26. Certo? O tema da nossa aula hoje é o transporte público. O transporte público é o transporte que é compartilhado por pessoas, que é utilizado ao mesmo tempo por diversas pessoas. Gente, a partir do século XIX, começaram a surgir os transportes públicos nas grandes cidades brasileiras. Como que eram esses transportes? Os transportes públicos, a partir do século XIX, no início do século, eram bondes. Esses bondes, gente, eram de duas formas. Inicialmente, eram bondes puxados por animais. Depois, com o passar do tempo, começaram a surgir os bondes elétricos. Então, esses bondes puxados pelos animais foi logo quando surgiram os transportes públicos, Tinha lá a parte de trás, a parte que tinha o formato de bonde, e os animais puxavam. E logo após desses bondes puxados por animais, foram os bondes elétricos. Os bondes elétricos, gente, tinham trilhos pela cidade e onde os bondes passavam. Esses bondes tinham uma anteninha, que nessa antena puxava e ligava no fio da eletricidade, certo? Na eletricidade, os fios dos postes. Passava a eletricidade para esse ônibus e ele conseguia se movimentar pela cidade. Mas aí, a partir do século XX, começaram a surgir os ônibus, mas eram ônibus à base de petróleo. Eram ônibus que tinham estruturas diferentes das estruturas dos ônibus que nós temos hoje, atualmente, tá? Peguem aí o livro, na página 26, e acompanhem atentamente a leitura. O transporte público. O transporte coletivo ou público, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, começou a aparecer nas principais cidades brasileiras no século XIX, como nós acabamos de ver. A primeira forma de transporte público eram os bondes puxados por animais. Depois deles, vieram os bondes elétricos. Observem aí essas imagens que tem logo abaixo. Tem a imagem que é o bonde puxado por animais, passando pelo viaduto do Chá, em São Paulo, em 1894 e 96. Observem aí essa imagem, como que eram utilizados os bondes puxados por animais. Então, ficavam os animais na frente e como se fosse um formato de bonde atrás, que levavam as pessoas. E também tem aí os bondes elétricos, não é isso? Que é na cidade de São Paulo, na rua São João, em 1900. Então percebam que esse ônibus, ele tem a parte que eu falei para vocês, da anteninha, essa anteninha ligada nos fios dos postes, e dessa forma é passado eletricidade para o bonde, certo? Logo mais abaixo ele diz: somente no começo do século XX começaram a circular no Brasil os ônibus que funcionam com combustíveis à base de petróleo. Naquela época não havia linhas regulares, isto é, não se sabia exatamente onde e quando os ônibus iriam passar. Então, além de ser ônibus fisicamente, a estrutura dele diferente da estrutura que nós temos hoje, esses ônibus eles eram incertos, eles não tinham um horário certo para passar.
Como hoje, por exemplo, hoje tem toda uma organização, tem os horários certinho, os ônibus que andam pela cidade, eles têm um horário certo para passar em cada local, e os ônibus que nós vamos lá na rodoviária, que nós compramos passagem, também tem um horário certo, horário fixo de passar, de sair, de chegar de uma cidade para outra. Continuando. Em 1925, foi inaugurada em São Paulo a primeira empresa de ônibus regular da cidade, com horários, rotas e tarifas fixos. Então, a partir desse momento, começa o que até hoje nós temos, né? Que é uma empresa de ônibus, que ela se organiza e com isso ela tem horários, rotas e que nós precisamos pagar para utilizar, não é isso? Essas empresas cobram tarifas para que nós possamos utilizá-los. Nos últimos 90 anos, os ônibus foram se modificando, ficando mais velozes e mais confortáveis. Em algumas cidades brasileiras, as pessoas também utilizam trens e metrôs. Aí abaixo, ele vai mostrar duas imagens. Ônibus passando pela Avenida Joaquim Teotônio Segurado, em Palmas, Tocantins, em 2017. Então, observem aí o formato desse ônibus. Percebam que ele, apesar de não ser uma data muito distante, né, 2017, ainda assim, nós hoje encontramos ônibus um pouco mais modernos do que esses, não é? Então, gente, com o passar do tempo, esses ônibus, desde aquela época até hoje, conforme o tempo vai passando, esses ônibus vão se modernizando, ficando mais confortáveis. E aí, a outra imagem, ele vai mostrar o metrô da cidade de São Paulo, também em 2017. Então, gente, existem alguns transportes públicos, como, por exemplo, os transportes públicos que nós temos. Temos o ônibus, como acabamos de ver. Temos também o trem. Existem em muitos locais, gente, o trem, ele não é apenas o trem que a gente vê aqui na nossa cidade, Sobral. A gente vê que o trem, ele passa e ele serve para o quê? Para levar cargas, não é isso? Mas existem locais que o trem, ele serve como um transporte público. Um transporte onde as pessoas utilizam para poder se locomover de um lugar para o outro. Então, também tem o trem, tem os metrôs e tem o VLT. Aqui em Sobral, nós temos o VLT, não é isso? E ele segue exatamente o que nós acabamos de conversar. Ele segue um horário, ele segue, tem rotas, tem um horáriozinho certinho e os locais que eles passam. Aí tem o Você Sabia? Acompanhe. O transporte escolar. Algumas pessoas, você sabia? Algumas pessoas utilizam o transporte público como ônibus comum e metrô para ir à escola. Outras utilizam o transporte escolar, que é exclusivo para estudantes, podendo tanto ser público, mantido pela prefeitura, com o dinheiro dos impostos, como privado, pago por aqueles que utilizam o serviço. Nas cidades do Brasil, os transportes escolares podem variar. Então, gente, existem também os transportes escolares. Como aí no próprio texto ele vem nos dizendo. Existem os transportes escolares públicos, ou seja, que toda a comunidade tem acesso, mas que comunidade? Os estudantes, certo? Eles têm acesso a utilizar esses ônibus. E tem também os privados, são pessoas que pagam o transporte semanalmente, mensalmente, e eles utilizam esse transporte, determinadas pessoas, determinados estudantes utilizam esse transporte.
Logo aí abaixo, ele mostra algumas imagens. Essas imagens, gente, ele vem nos mostrar os tipos de transportes que são utilizados pelo Brasil. Porque o transporte público, a gente pensa no ônibus, o transporte escolar. Mas existem em outras localidades, eles não utilizam o transporte escolar como ônibus. Observem aí, lancha de transporte escolar em Porto Velho, em Rondônia, em 2019. Então, olha só, gente, o transporte escolar que eles utilizam. Eles utilizam uma lancha. Lá, esse é o transporte que eles precisam utilizar para poder se locomover até a escola. E em outra imagem vai apresentar o quê? O ônibus escolar na área rural de Alfredo Vasconcelos, lá em Minas Gerais, em 2015. Também, observem aí, esse ônibus, gente, é um ônibus mais antigo, né? Esse ônibus amarelo. E também, mas já estar mais na nossa realidade, não é isso? É o ônibus. E, por fim, van escolar em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em 2016. Geralmente, essas vans, gente, que está apresentando aí na imagem, são particulares. São pessoas que utilizam elas pagam um determinado valor para que haja essa locomoção de casa até a escola, certo? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham compreendido. Vai a atividadezinha de casa, tenho certeza que vocês irão conseguir responder. Qualquer dúvida, assistam novamente. É importante que vocês, sempre que assistam às aulas, releiam um capítulo antes de assistam a aula, deem uma lidinha de novo no capítulo e respondam as questões, tá certo? Qualquer dúvida, assistam a aula novamente. Se permanecer com a dúvida, falem comigo, que a gente tira todas as dúvidas. Um beijo e até a próxima!